Sejam bem-vindos ao canal Está Escrito. Neste canal você vai sempre ter uma passagem bíblica, trazendo uma informação histórica, também trazendo o modo como o Senhor intervém na humanidade para o bem desta humanidade e também transportando esta palavra para os dias de hoje, entendendo que ela pode nos moldar, fazer com que a gente venha viver bem, não só nesta terra, mas também nos preparando para a eternidade. Sejam bem-vindos ao canal Está Escrito na série Escolhas. Na série Escolhas, nós vamos falar de tomadas de decisão. Elias, quando foi chamado para pregar no reinado de Acabe, ele podia muito bem desistir. É claro, ele estava dentro de um reinado bastante complexo quando Jezabel era quem dava as ordens. Após Elias, veio Eliseu, que toma uma decisão de ser o sucessor de Elias. Nós vemos também na história do povo de Israel um profeta chamado Jeremias. A Bíblia diz que ele foi chamado desde o ventre, ou seja, ele foi ungido desde o ventre de sua mãe. Agora, o que dizer de Sansão, quando um anjo aparece à sua mãe e diz que ela ia gerar um menino e ele ia ser nazireu desde o ventre, ou seja, sua mãe deveria guardar também todo o processo de um nazireu para que na gestação este menino fosse já preparado desde a sua formação. Nós vamos falar neste vídeo sobre a história de Sansão, o seu chamado e a escolha errada que fez ao longo de sua vida. Seja bem-vindo neste canal. Está escrito na série Escolhas. No capítulo 13 do livro de Juízes, nós temos a história do povo de Israel. Eles estão agora subjugados à nação dos filisteus. Eles pecaram diante de Deus, deixaram a palavra, os estatutos, os mandamentos. Então Deus ele vai sempre olhar para alguém, mas alguém que tem uma comunhão com ele. E Deus olhou para uma mulher estéril, esposa de um homem chamado Manoá, da tribo de Dan. E Deus envia um anjo para falar com essa mulher e lhe promete um filho. E a promessa não era só de um filho, mas de um libertador de Israel. E esse menino seria nazireu desde o ventre. Ou seja, a mãe deveria guardar todo o processo de um nazireato. Não podia tocar em coisas mortas e também nem beber ou comer do fruto da vide. E essa mulher, ela comenta com o seu marido, chamado Manoá, um homem da tribo de Dan, e este homem vai orar ao Senhor para pedir novamente a visita desse anjo. E Deus ouve a oração de Manoá e envia novamente o anjo. E o anjo aparece para a mulher e ela vai chamar pelo marido. E o marido questiona: foi você que deu essa notícia, que falou com a minha esposa? E o anjo disse sim. E Manoá pergunta como é que a gente deve criar esta criança. E o anjo disse: eu já falei para ela e vou dizer novamente que ela deve guardar de comer coisa imunda ou tocar em coisa imunda e também de comer alguma coisa da uva. E o próprio anjo, ele define que o menino seria nazireu desde o ventre. E Manoá pergunta: mas qual é o seu nome? E o anjo diz: você pergunta qual é o meu nome, visto que é maravilhoso. E a gente já tem uma noção de quem estava visitando este casal, quem estava trazendo a notícia
do nascimento de Sansão. Sansão nasce, cresce e ele vai para uma região, e ali nesta região é como se fosse um retiro para se ter uma comunhão com Deus. Então o próprio Espírito do Senhor levava Sansão até este lugar, e ali o próprio Senhor ministrava sobre a vida de Sansão. Então até este ponto, no final do capítulo 13, Sansão está muito bem com relação ao Senhor, graças a Deus, pelo menos até este ponto. Agora nós vamos falar sobre o capítulo 14, onde as coisas começam a tomar um rumo totalmente diferente do que esperávamos no capítulo 13. No capítulo 14, as coisas começam a tomar um novo rumo. E Sansão vai a Timnate, uma cidade dos filisteus, e ali ele vê. A Bíblia diz que ele vê, ele olha, ele contempla uma moça do povo filisteu e gosta dela. E ele pede ao seu pai para tomar esta moça por esposa. Claro que foi um desagrado para o seu pai. E o seu pai disse que não há mulher bonita na sua tribo, na sua nação, e você quer justamente essa. E Sansão, ele bate o pé, como uma pessoa obstinada, ele bate o pé, ele teima em querer justamente esta mulher. E seus pais, eles vão até esse lugar para que peguem esta mulher, conversem com seus pais e ela seja dada para Sansão. E na ida, Sansão encontra com o filhote de um leão e o mata, esse leão, só que seus pais não sabem que ele mata esse leão. E ele volta para a sua cidade, depois ele retorna para Timnate novamente, dias depois. E no meio do caminho ele vai até onde o leão estava morto, e ele vê que na cabeça do leão tinha uma colmeia e tinha mel. E ele toma o mel daquele cadáver, daquele corpo morto, ele toma mel, come o mel e ainda dá o mel para os seus pais. E seus pais não sabem do que está acontecendo. Então ali ele comete o primeiro pecado de um nazireu. E nessa ida ele faz um banquete, ele faz uma festa. E nesta festa provavelmente ele bebeu alguma coisa da uva ou comeu alguma coisa da uva. Este é o segundo pecado de Sansão. E naquela festa colocam 30 homens com ele ali para festejar. E depois de um período de festa, ele lança um enigma para os 30 homens, dizendo que se eles não acertassem, eles tinham que dar 30 mudas de roupa para Sansão, mas se eles acertassem, Sansão daria. Então os homens ficaram pressionando a sua esposa, a futura esposa, para que desvendassem esse mistério. E ela perguntou a Sansão, os 7 dias chorando e pedindo que Sansão revelasse. Por fim, de tanto que ela perturbou, Sansão revela o segredo para a menina, porque ela fora ameaçada de ser queimada, ela e o pai, pelos 30 homens. Então ela revela este enigma para os homens, e esses homens no 7º dia falam para Sansão. Sansão, ele mata 30 homens e traz as roupas desses 30 homens e entrega para os homens que estavam na festa com ele. Só que ele fica muito chateado e vai embora. Ele sai da festa, ele sai daquele momento ali com muita raiva. Então fica subentendido que ele não queria mais a esposa. Então vemos que Sansão, além da obstinação no início do capítulo 14, ele também é tempestuoso, uma pessoa que não sabe lidar com situações difíceis. A coisa começa a ficar bem mais complicada, porque um homem que não controla os seus impulsos fica à mercê das circunstâncias. No capítulo 15, Sansão, depois de alguns dias, ele volta,
traz um cabrito e diz que vai entrar na câmara da sua esposa. Só que o pai dela já a entregou para o amigo de Sansão, ou seja, o homem que andava ao lado de Sansão desposou a sua própria esposa. E o pai não o deixou entrar. E Sansão, ele vai embora muito indignado. Só que o problema de Sansão agora não era com o povo filisteu, era com o pai da esposa e com a própria esposa. Só que Sansão, ele não tem noção de como resolver tais situações. E ele pega 300 raposas, amarra-as pelo rabo e põe tochas de fogo nas raposas e solta nas plantações dos filisteus. Veja que o problema dele era pessoal, familiar, mas ele acaba envolvendo os filisteus neste negócio. E as plantações dos filisteus acabam pegando fogo, elas são totalmente destruídas. E os homens daquela cidade perguntam: quem foi que fez isto? E dizem: foi Sansão. O seu sogro entregou a esposa para um outro homem e Sansão ficou muito indignado. Veja que esta situação gerou um problema ainda maior e Sansão teve que receber a notícia de que a sua esposa e seu pai foram queimados vivos dentro de sua própria casa pelos próprios filisteus. Veja que as consequências geradas pela nossa impulsividade são terríveis, fatais e muitas das vezes não tem volta. Quando Sansão soube que mataram o pai da moça e a moça queimados, ele feriu os filisteus. Ele matou muitos filisteus. E depois ele fugiu para um local e se escondeu em uma caverna. E os filisteus, eles foram em Judá atrás de Sansão e cercaram Judá. E os judeus perguntaram: por que vocês vieram até nós? E eles disseram: queremos levar Sansão para fazer com ele o que ele fez a nós. Só que Sansão já não estava mais ali. E os judeus, os próprios judeus, foram até onde ele estava para amarrá-lo e entregá-lo aos filisteus, porque eles queriam se livrar dos filisteus. Então Sansão se deixou amarrar por uma corda nova, e quando os filisteus chegaram para tomá-lo e levá-lo, ele arrebentou a corda como se fosse nada. E ali ele pegou uma queixada de jumento e matou 1000 filisteus, naquele momento, com uma queixada de jumentos. E no final do capítulo ele pede água, ele sente sede, e há mais filisteus ali. Então o Senhor faz jorrar água onde a queixada do jumento tinha caído e dá para Sansão a provisão. Vejam as consequências que Sansão estava gerando ao longo de sua vida. Só consequências de morte para quem se relacionasse com ele. Sansão estava fazendo as piores escolhas de sua vida. Agora Sansão, ele vai a Gaza, outra cidade dos filisteus. E ali ele vê uma prostituta e acaba se relacionando com ela. Mais uma vez a visão de Sansão o leva para a perdição. Então o povo sabe que ele está ali, naquela região e na determinada casa da prostituta. Eles cercam a cidade. Só que Sansão, à meia-noite, ele sai e arranca a porta com as próprias mãos e leva essa porta, esse portão, e solta próximo ao Monte Hebron. E ali ele acaba conhecendo uma mulher chamada Dalila e começa a se relacionar com ela.
de uma forma aparentemente muito normal. Então, o grande problema agora de Sansão estava piorando, porque ele estava se relacionando com uma mulher que parecia ser uma mulher decente, uma coisa muito boa e que aparentemente gostava dele. Foi o fim de sua trajetória, porque o povo daquela região, descobrindo que Sansão estava ali, eles subornaram aquela mulher, oferecendo dinheiro para que ela descobrisse onde estava a sua força. E de tanto que Dalila perturbou, de tanto que ela pediu, clamou, chorou, ele confessou que seria raspando a cabeça, cortando o seu cabelo, ele perderia a força, porque ele era nazireu desde o nascimento, desde sua gestação, aliás. E Sansão já tinha cometido um pecado ao tocar no corpo morto, e o segundo pecado festejando o seu casamento. E agora o último pecado estava para acontecer. Por fim, ele revelando esse detalhe para Dalila, ela o faz dormir e anunciou aos filisteus sobre este detalhe do cabelo, e eles vêm, cortam o cabelo de Sansão. Quando ela anuncia aos filisteus, ele se levanta e diz que novamente vai destruir os filisteus. Só que desta vez ele não estava mais com o Espírito de Deus e sua força já tinha ido embora. Isso muitas das vezes acontece na nossa vida, a gente cometer as nossas falhas, os nossos erros, nos afastarmos de Deus e ainda queremos mostrar para o mundo que o Senhor está conosco. Então Sansão, ele é preso, ele é levado preso. A primeira coisa que os filisteus fazem é furar seus olhos, e ele não tem mais a visão. A parte do corpo que levava Sansão a pecar, que eram as suas vistas, agora estão furadas. Ele é levado e confinado em uma prisão e passou a girar um moinho. Naquele período, girando um moinho, ele provavelmente não comia nada da uva, porque jamais dariam algumas coisas nobres para ele. E também não tocaria em corpo morto. E a palavra de Deus diz que o cabelo de Sansão começou a crescer. No livro de Números nos conta o processo de restauração de um nazireu. Então ele passa por esse processo sem perceber, seu cabelo começa a crescer e os filisteus estão comemorando a festa do seu deus Dagom. E ali chamam Sansão para os animar. Sansão pede a um moço que está guiando ele até o local da animação. Sansão pede que seja colocado entre as colunas do templo. E ali ele faz uma oração ao Senhor. Sansão agora está restaurado. Então ele pede a Deus mais uma vez, mais uma chance, e que Deus desse a força necessária para ele vingar os seus olhos furados. E o Senhor Deus dá a força que ele precisa. Ele comprime as colunas de forma que elas não conseguem mais se conter em pé, tamanha a força de Sansão. E ali o templo é jogado ao chão e há muita gente, muitos filisteus. E segundo a história, foram mais o que ele matou na sua morte do que os que ele matou em vida. E ali Deus livrou o povo de Israel da nação dos filisteus. A escolha que Sansão fez foi totalmente errada, mas Deus usou cada uma delas para que a sua obra, a obra de Deus, fosse completada na vida do povo de Israel. Nós não precisamos chegar ao nível de Sansão, ter que morrer para fazer uma obra, porque Jesus Cristo já fez esta obra. O mais maravilhoso é que a mãe de Sansão, quando ela recebe a visita do anjo, o marido
pergunta como ele era e ela diz: olha, eu não perguntei o seu nome, mas a sua imagem era terribilíssima. E quando Manoá pergunta qual o seu nome, o anjo diz: você pergunta qual é o meu nome, visto que é maravilhoso? Então eu creio que quem visitou a esposa de Manoá foi o próprio Senhor Jesus. Com o nome de maravilhoso, não pode ter sido uma outra pessoa, mas foi o próprio Senhor Jesus. O grande detalhe é que Sansão, sendo um homem de Deus, um nazireu, fez todas as escolhas erradas possíveis e levou a um ponto muito crítico, mas mesmo assim a obra de Deus foi realizada. Que você possa aprender muito com esta palavra e, na medida que você puder, leia os capítulos 13, 14, 15 e 16 do livro de Juízes para compreender o quanto Deus nos ama. E sempre quando estamos passando por momentos difíceis, o Senhor vai enviar o seu escape. O detalhe é que venhamos obedecer, escolher obedecer a palavra de Deus. Nesta série Escolhas, esta foi a história de Sansão. Deixe seu like, compartilhe, ative o sininho e deixe seu comentário. E até o próximo vídeo. Deus abençoe você e toda a sua família.